Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai estudar português, mas antes da nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Vocês sempre procuram um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso. Sempre perto de vocês levem um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, o material escolar que você vai utilizar. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro, seu caderno ou atividade de reforço para que você possa acompanhar a nossa aula e fazer as atividades. Hoje em português nós vamos falar um pouco sobre o uso de preposições, a preposição mais o pronome e a preposição mais o artigo. Esse conteúdo está no livro de vocês na página 301 e 307. Combinação e contração. O que é combinação e contração? As preposições, ela pode se unir a outra, formando combinações e contrações. Ocorre combinação quando a preposição, na união com outras palavras, mantém todos os seus fonemas, ou seja, ela não sofre alterações no seu som. Isso acontece com a junção da preposição e os artigos masculinos. O uso da preposição mais pronome. Os pronomes oblíquos, tônicos, eles sempre vêm seguidos de preposições e elas podem ter seguintes funções. A preposição mais o pronome, ela pode ter a função de complemento nominal. Muitos doces fazem mal a mim. Elas podem ter a função de objeto direto, de objeto indireto, de agente da passiva e de adjunto adverbial. Quando é, tia, que ele é um complemento nominal? Quando ele está completando, ele ajuda a completar um nome. Muitos doces fazem mal. Ficaria certo se eu botasse muitos doces fazem mal a frase ficava sem sentido. A eu? Não, ficava com sentido que você não sabe decifrar. Então, você precisa desse pronome para dar um complemento na frase. Muitos doces fazem mal a mim. Ele é como objeto indireto. Não contraria o segredo para ti. Ela não contaria o segredo para ti. Como objeto indireto, como é que ficaria numa frase? Esqueceu os livros e assim na cidade. Na agente da passiva, os biscoitos foram feitos por ela. A preposição por, mais o pronome pessoal ela. A preposição a, mais o si, que são pronomes. A preposição para, mais o pronome ti. Fará os trabalhos conosco. Conosco é um pronome oblíquo. Contração. A contração, quanto à preposição, sofre alteração. Você lembra que a aula passada eu disse para vocês que quando há uma contração, a preposição ela sofre uma alteração. Quando há uma combinação, ela não sofre alteração. A preposição mais artigo. De mais o. Quando eu vou fazer a contração, ela fez uma alteração aonde, tia? Ela perdeu o e e ganhou o o ou os, que no singular ela ganha ou ganha no plural também. E quando há uma contração, quando você vai fazer uma contração com uma preposição, ela ganha ou ela perde letras. Em mais a fica na, por mais o, pelo. De mais um, duns. Em mais uma, numas. Então, ela sofre alteração quando elas são contraídas. Já na combinação, a preposição ela não sofre alteração. A preposição a mais o artigo definido o e os, ele fica a mais o, quando eles se combinam, fica ao. A preposição a mais o advérbio onde, quando ele se junta a mais onde, fica aonde. Ele não sofreu alteração. Eles se juntaram, eles combinaram. Então, combinação é a junção. Contração, eles contraem, eles perdem letra ou ganham letras.
Existem também as preposições contraídas. As preposições a, de, em, por, na sua forma P, pode contrair-se com outros determinantes pronomes. A mais a, ele fica acraseado. O a pronome mais o a artigo, quando ele se junta, ele fica acraseado. A mais o, ao. A mais aquele, quando se junta, fica aquele, o acraseado. De mais o, dó. De mais um, dum. De mais ele, dele. É mais a, na. Em mais uma, numa. Em mais outra, noutra. Per mais o, pelo. Per mais a, pela. Então, você nota que aí nessas contraídas, ela sofre alterações. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br, reveja quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês tiverem dúvida em contração e combinação de preposições, lembrando para vocês que contração eles perdem, eles se alteram quando eles se juntam, eles se alteram, eles ganham ou perdem letra. E já na combinação, eles não sofrem alteração, eles só se juntam. Então, querendo rever essa aula para tirar dúvidas, vai lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Essa aula também está gravada na nossa plataforma digital. No livro de vocês, na página 301 e 307, tem esse conteúdo que vocês também podem tirar dúvida. Façam a atividade de vocês para treinar essa ortografia, para vocês treinarem as preposições, as contrações e as combinações, para vocês aperfeiçoarem o aprendizado de vocês. Então, até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um.